Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos saíram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós vimos Jesus enviar os discípulos em missão. Eles devem anunciar o reino de Deus, devem caminhar desapegados das coisas materiais, devem viver da providência, sendo acolhidos nas casas. Queridos irmãos e irmãs, hoje esse envio missionário de Jesus se torna urgente e cada vez mais atual. Quando nós olhamos os números de cristãos católicos no Brasil nos últimos anos, nós vemos que tem um esvaziamento da fé, a porcentagem não é a mesma, e nós devemos fazer a nossa parte para que a igreja continue em expansão e que o número de cristãos católicos continue crescendo. E precisamos redescobrir a força da evangelização. A igreja não deve parar de evangelizar, não deve parar de ser missionária. Isso significa sair para ir ao encontro do outro. Jesus pede os discípulos para saírem em missão e a igreja, para continuar o chamado de Deus a ser missionária, precisa sair para encontrar as pessoas. Nessa preparação para a missão e no encontro com as pessoas, nós devemos trazê-las para a igreja. O sair missionário não deve ser desorganizado, não deve ser despreparado. Irmãos e irmãs, no documento de Aparecida, que vai falar da ação evangelizadora da igreja no Brasil e na América Latina, coloca 4 pontos importantes para uma nova evangelização. Ainda é possível falar de Deus, ainda é tempo de evangelizar. Pode ser que lá na frente a gente se torne um grupo mais resumido, e pode ser que a perseguição à igreja seja ainda maior do que aquilo que nós enfrentamos. Então, preocupados com esse caminho, os bispos, juntamente com o Papa, colocaram alguns passos para a igreja percorrer nesse caminho de anunciar o Evangelho. O primeiro ponto é promover uma experiência religiosa. Então, em nossa igreja, nós devemos oferecer a todos os nossos fiéis um encontro pessoal com Jesus Cristo. Uma experiência religiosa profunda e intensa, o anúncio querigmático e o testemunho pessoal dos evangelizadores, levando a comunidade a uma conversão pessoal e a uma mudança de vida integral. É o que os discípulos fizeram quando saíram em missão. Anunciaram a conversão e as pessoas fizeram ali, por meio da proposta do Evangelho, uma mudança integral de vida. O segundo passo é uma vivência comunitária. Ou seja, a evangelização ela precisa trazer frutos para a comunidade, para a igreja, para a paróquia. Os nossos fiéis vão procurar nas comunidades cristãs um lugar para serem acolhidos fraternalmente, se sentirem valorizados, visíveis e eclesialmente incluídos na igreja. Então é necessário que os nossos fiéis se sintam realmente membros de uma comunidade eclesial.
e corresponsáveis em seu desenvolvimento. Isso permitirá um maior compromisso e uma entrega em toda a igreja. O terceiro passo é a formação bíblico-doutrinal. Junto com uma forte experiência religiosa e uma convivência comunitária, os fiéis da igreja necessitam aprofundar o conhecimento da palavra de Deus e os conteúdos da fé, visto que esta é a única maneira de amadurecer a nossa experiência religiosa. Se você quer ser mais forte na sua vivência religiosa, procure ler, meditar a palavra, estudar os documentos da igreja, fazer uma leitura espiritual. Irmãos e irmãs, é nesse caminho que nós vamos crescer como igreja. Não devemos buscar um conhecimento teórico frio, mas buscar, por meio da meditação, um crescimento contínuo espiritual. O quarto ponto proposto para esse caminho da nova evangelização e da missão na igreja é o compromisso missionário de toda a comunidade. Jesus enviou os 12, e na comunidade, na igreja, todos devem se sentir missionários. Então nós iremos ao encontro daqueles que se afastaram. E devemos nos interessar por essas pessoas, saber o motivo por qual eles se afastaram da igreja e buscar reconquistar o coração deles para Jesus. Irmãos e irmãs, que a igreja possa continuar sendo missionária, mas a igreja não são os missionários, os bispos, os padres, os religiosos, todos nós somos igreja e todos nós devemos sentir esse chamado para a missão e a evangelização. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.